Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante pela filosofia moderna. É uma história sobre uma busca épica por um alicerce, por um chão firme para o conhecimento, bem numa época em que todas as certezas do mundo antigo estavam desmoronando. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta aqui. No mundo onde as verdades parecem mudar o tempo todo, como é que a gente pode ter certeza de alguma coisa? E olha, essa não é uma pergunta qualquer, não. Foi a grande força que moveu alguns dos maiores pensadores da história a repensar tudo. Para a gente entender a urgência dessa pergunta, vale a pena dar um passo atrás. Na Idade Média, o conhecimento vinha de cima, da autoridade da igreja, da tradição. Era assim e ponto. Só que aí vieram o Renascimento e, principalmente, a Revolução Científica. E abalaram tudo. A ciência, com sua mania de observar e testar, criou uma crise gigantesca. Pensa só, se as autoridades estavam erradas sobre o movimento dos planetas, sobre o que mais elas poderiam estar erradas? De repente, o chão sumiu. E era preciso, desesperadamente, construir uma nova base. E foi aí, nesse cenário de dúvida, que nasceu um dos maiores debates da filosofia. Basicamente, surgiram dois caminhos, duas estradas completamente opostas para tentar encontrar essa tal certeza perdida. Vamos dar uma olhada? De um lado do ringue, a gente tinha os racionalistas. Para eles, o conhecimento de verdade já nasce com a gente, sabe? Vem da razão, da lógica, de ideias que já estão na nossa mente. Do outro lado, os empiristas, que diziam o contrário. Que nada, todo o conhecimento vem da experiência, do que a gente vê, ouve, toca. A mente aprende olhando para o mundo. Eram duas respostas totalmente diferentes para a mesma crise existencial. Ok, vamos seguir o primeiro caminho, aquele que aposta todas as fichas na mente como o grande fundamento de tudo. E o campeão dessa ideia foi o filósofo francês René Descartes. E aqui está a famosa conclusão dele. Depois de duvidar de, literalmente, tudo, Descartes achou uma única verdade que era impossível de abalar. Ele pensou, eu posso duvidar dos meus olhos, das minhas memórias, posso duvidar até se o mundo existe, mas eu não posso duvidar que eu, esse ser que está duvidando, existo. O próprio ato de pensar era a prova irrefutável da sua existência. E o método por trás dessa descoberta é simplesmente genial. A gente chama de dúvida metódica. Não era ser um cético por esporte, sabe? Era usar a dúvida como uma ferramenta. Descartes usou a dúvida para demolir, uma por uma, todas as suas crenças antigas, procurando por aquele único tijolo, um fundamento sólido, para poder reconstruir todo o castelo do conhecimento. Agora, vamos virar a chave e pegar outra estrada, aquela que diz que os nossos sentidos são a fonte de todo conhecimento. E o grande nome aqui é o filósofo inglês John Locke. Locke chegou com um conceito que batia de frente com os racionalistas. Ele disse que a mente não nasce com nenhuma ideia pré-instalada. Para ele, a mente humana, no começo, é uma tábula rasa, ou, como a gente diria hoje, uma lousa em branco. Então, o ponto central aqui é o seguinte: para os empiristas, todo o nosso universo de conhecimento, desde a coisa mais simples, como a ideia de uma maçã, até os conceitos mais complexos, como justiça, é construído, tijolo por tijolo. E estes tijolos são as nossas experiências. Nada chega na nossa mente sem antes passar pelos nossos 5 sentidos. Mas e se a gente levasse essa ideia dos sentidos ao extremo? Bem, o filósofo escocês David Hume fez exatamente isso. E as conclusões lógicas a que ele chegou foram, para dizer o mínimo, chocantes. Ele realmente abalou o debate. O raciocínio de Hume foi mais ou menos assim. Se todo o conhecimento vem das nossas impressões sensoriais, então as nossas ideias são só cópias meio fracas, meio desbotadas dessas sensações. E isso levou a questionar coisas que a gente acha super básicas, tipo causa e efeito. Sabe, a gente vê uma bola de bilhar bater na outra e a segunda se mexe. Mas a gente nunca vê a causa em si, só uma sequência de eventos. Para Hume, essa lógica era tão radical que colocava em xeque não só a ciência, mas até a nossa certeza de que a gente tem um eu contínuo. E agora? Com o racionalismo de um lado e o empirismo do outro, num impasse que parecia não ter fim, surgiu um pensador para propor uma terceira via revolucionária, alguém que mudou as regras do jogo: Immanuel Kant. A grande sacada de Kant foi não escolher um lado. Ele propôs o que chamou de revolução copernicana na filosofia. Assim como Copérnico tirou a Terra do centro e colocou o Sol, Kant tirou o mundo do centro e colocou a mente. Ele inverteu a pergunta: e se, em vez da nossa mente se adaptar ao mundo,
o mundo que a gente percebe é que se adapta à nossa mente. De repente, a mente deixa de ser uma espectadora passiva e se torna uma construtora ativa da realidade. E aqui a gente vê como ele fez essa mágica. Kant concordou com os empiristas. Sim, o conhecimento começa com a experiência. O mundo nos dá um monte de dados sensoriais brutos. Mas, e aqui ele se aproxima dos racionalistas, a nossa mente não fica só parada recebendo tudo isso. Ela ativamente organiza essa bagunça toda, usando estruturas que já vêm de fábrica, como as noções de espaço e de tempo. Ou seja, o conhecimento é o resultado dessa parceria, dessa interação entre o que vem de fora e a estrutura da nossa mente. Certo, mas por que tudo isso importa hoje? Essa conversa de séculos atrás tem a ver com a nossa vida? A resposta é absolutamente tudo. Vamos ver como essas ideias antigas moldam o nosso mundo agora. O legado disso é simplesmente gigantesco. Sabe o método científico moderno? É basicamente filho dessa briga e dessa reconciliação entre razão e experiência. As ideias de Locke sobre direitos naturais são a base de inúmeras constituições e da própria noção de direitos humanos. A ética de Kant, até hoje, ela guia os nossos debates sobre o que é certo e errado. E a questão de como o conhecimento se forma? Bom, esse é o desafio central da inteligência artificial hoje em dia. Então, aquela busca por certeza que começou séculos atrás não é só uma curiosidade de livro de história. Pelo contrário, hoje, no mundo inundado de informação e também de desinformação, entender os fundamentos do nosso próprio conhecimento talvez seja mais importante do que nunca. O que nos deixa com uma reflexão final. Na nossa era, a era da inteligência artificial, das fake news, onde a linha entre o que é real e o que é fabricado fica cada vez mais tênue, a grande pergunta de Descartes, de Locke e de Kant volta com força total para a gente. Sobre qual fundamento nós vamos construir o nosso conhecimento agora. Pelo visto, a busca por certeza está longe de terminar.